Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o diretor do Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, Marcelinho Moura. Marcelinho é uma pessoa pública conceituada, ex-vereador e ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Marcelinho, seja bem-vindo ao 40 Minutos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Estive aqui algum tempo atrás, se não me recordo bem, foi no ano passado, começo do ano passado. Acho que no início do ano passado. Isso, estamos aqui de novo para poder colocar os teus telespectadores, o teu pessoal, o funcionamento do Instituto Médico Legal da cidade de Foz do Iguaçu. Sim, justamente todo início de ano, você é uma pessoa bem-vinda aqui, até para a gente analisar o número, as estatísticas. Fazer um balanço geral, na realidade. Um balanço geral. E vamos começar você informando há quanto tempo você está no IML e o que mais te impressionou? Eu entrei no IML foi em 2005, em março de 2005. Nós saímos da Câmara Municipal em final de 2004. Em 2005 tivemos uma conversa bem franca com o governador do estado, junto com o deputado Dobrandino, e a cidade de Foz do Iguaçu estava precisando de uma direção administrativa no IML, porque o IML de Foz era muito desgastado naquela época, por demoras, por falta de coerência, por um monte de coisas que não nos convém colocar aqui agora. O governador nos deu a função de vir para Foz do Iguaçu e tentar minimizar, pelo menos, esse problema, nos dando uma estrutura um pouquinho mais administrativa. Foi aonde nós entramos em março de 2005, agora em março de 2008, vai fazer 3 anos que nós estamos no Instituto Médico Legal. E fisicamente, o espaço físico, como você encontrou o IML e como está hoje? Parece que a gente que já conhecia, houve uma mudança radical. Né? Nós fizemos o Instituto Médico Legal, claro, que lá é o lugar que ninguém quer ir. Nós temos que ser realistas e não podemos ser hipócritas, mas a grande parte da população não vai deixar de ir porque todas as mortes violentas, sejam elas acidente de trânsito, homicídio, enforcamento, suicídio, quando se trata também de morrer num hospital ou em um outro local que a família tenha dúvida da causa-morte, é solicitada a delegacia nos encaminha um ofício, nós também temos que fazer a verificação de causa-morte. Então é um local onde as pessoas não se sentiam bem. Nós fizemos uma reformulação total. Fizemos uma sala para atender as famílias, com ar-condicionado, com televisão. Nós não tínhamos secretária, conseguimos, através do governo do estado, 2 vagas de secretária. Nós conseguimos também mais 2 funcionários para digitação. Pra você ter ideia, eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou frisar novamente. Quando nós assumimos o Instituto Médico Legal, nós tínhamos 7.400 e poucos laudos atrasados. Sabe o que é isso? Levavam 5, 6 meses para um familiar pegar um laudo deles. Nós entramos em março de 2005... Quando deu dezembro de 2005, nós conseguimos fazer todos os 2.000 e poucos laudos que entraram no decorrer do ano e mais esses 7.400. Nós fizemos quase 10 mil laudos dentro do Instituto Médico Legal em menos de um ano. Mas estava parado? Estava inoperante? Todos parados. Tinha 2 computadores lá. Nós conseguimos com uma boa parceria na época, 3 anos atrás, com a Receita Federal. Eles nos doou 4 computadores. Conseguimos estagiários, conseguimos através do Estado mais 2 funcionários, aí fomos fazendo metas, sabe, Heitor? Metas para poder, pegávamos com mais urgência, ia colocando na urgência, aquele que as famílias, que o fórum, que as varas, seja ela infância, juventude, aquela coisa toda, necessitavam, e íamos colocando em dia. Hoje, Heitor, você chega no Instituto Médico Legal, nós damos um prazo de 10 dias, porque o Código de Processo Penal nos dá esse prazo. Mas em 4, 5 dias a família já tem o laudo, seja do seu ente querido, ou o de lesão corporal, seja natureza grave, gravíssima. Então, meus parabéns pela organização. E eu gostaria que você me frisasse, durante esse período em que você está lá, o que mais te impressionou? Olha, tem uma situação que aconteceu em Foz do Iguaçu, ali embaixo, na favela do cemitério, de uma criança, de uma menininha, onde seu próprio tio a estuprou, a colocou embaixo do sofá, de madrugada pegou o corpo porque ele deteriorou esta criança, seja nessa parte anal e vaginal, matando ela e jogando ela no rio. Essa foi uma das coisas que mais me impressionou. Tem coisas ali que nos impressionam ainda. Claro que todas as pessoas que vão a óbito
seja da forma de acidente de trânsito, seja da forma de homicídio, claro, não nos deixa socado, porque passou a ser no dia a dia. Mas quando se trata de criança, de idoso, como aconteceu esses dias, um caminhão passou em cima do senhor lá, o coração dele acabou saindo pela boca. Então são coisas ainda desses 3 anos, que nos deixam triste, porque são mortes que as pessoas ali não estavam à procura. Sim, sabe? Uma criança, um idoso, um acidente de trânsito, sabe? E tem os idosos que vão a óbito, eles acabam morrendo de acidente de trânsito porque eles são devagar, às vezes para atravessar. Então nós temos muito isso na região, seja de Medianeira para cá ou de Missal para cá. Mas o teu sentimento, você acredita que mudou desde que você entrou em relação assim a observar uma pessoa morta? Em observar uma pessoa morta, mudou muito, claro. Eu estou há 3 anos ali lidando com a morte, sabe? Mas eu, de 2 anos e meio para cá, eu fiz um propósito com Deus e tem dado certo. Eu saio do IML às 6 horas da tarde, se eu não trouxer no papel o nome de quem morreu, se você me perguntar na rua, eu não me lembro. Sim. Porque eu consegui, acho que graças a Deus, Deus tem me dado essa força maravilhosa, consegui desmembrar, sabe, a minha cabeça do Instituto Médico Legal depois das 6 horas da tarde. Sim. Sabe? Então eu consigo chegar na minha casa e dormir muito tranquilo e esquecer as coisas ruins que eu passei lá. Que eu passei não, que eu vi lá. Porque a gente não passa coisa ruim, a gente vê muita coisa ruim. Sim, você tem que saber administrar isso para ter tua vida normal. Com certeza, né? Se a gente for como as pessoas falam, não sei como é que você aguenta, a gente aguenta porque alguém tem que fazer o serviço, certo? Claro. Outra porque é uma oportunidade que me deram e eu estou ajudando mais uma vez, eu acredito, posso estar errado, mas mais uma vez eu estou ajudando a minha cidade, que eu estou aqui há 39 anos, vou fazer 40 anos de idade agora, Sim. certo? Estou aqui há 39 anos, eu estou dando mais uma vez, dei como vereador e estou dando como diretor do Instituto Médico Legal a minha contribuição para a Foz, dando um pouquinho mais do que? De dignidade, de atendimento, aquelas pessoas que vão lá no Instituto Médico Legal. Esse cargo que você ocupa, ele é um cargo de confiança do do governador, né? Do governo do Estado. Do Roberto Requião. Você é amigo pessoal do Requião? Nós temos uma amizade mais através do Brandino e do Sames. Já jantei várias vezes com o Requião, estive várias vezes na casa dele, sabe? Nós temos assim, toda vez que ele vem, nós temos um grupo que vai almoçar com ele, jantar. Então nós temos essa oportunidade de ter conhecido ele quando eu era vereador, ajudei ele na campanha dele, nas duas, para o governo do Estado, e ele sabendo do Brandino, colocando o meu nome para ele, ele de pronto aceitou a indicação. Sim. Me levou até a casa dele, conversamos lá, e lá ele me deu os trâmites, porque ele é uma pessoa muito detalhista para esse tipo de coisa. Então ele me colocou, eu quero que Foz do Iguaçu passe a funcionar. E me deu, está me dando, e a gente tem lutado para ter mais estrutura. Sim. É um cargo de confiança e, pelo visto, você está realmente fazendo a diferença. E, no caso, logicamente, quando trocar o governador, vai ser analisado se você continua ou não. Isso vai depender da comunidade, dos políticos, Sim. né? Eu estou terminando aqui na UDC, estou no meu 6º período de Direito, acredito que, se Deus for a vontade dele, eu em 2 anos estou formado, né? Então a gente tem outros horizontes pela frente, mas eu pretendo administrar, estar na frente do ML até quando for o desejo do governador Requião e até quando a população assim achar e deve. E você pretende, né, assim, nesse estudo do direito, se aperfeiçoar em algum setor? A gente que lida com o crime constantemente, a gente tem visto essa área, mas é muito cedo ainda, Heitor, para a gente dizer assim, eu quero essa ou essa, de repente um concurso público, sabe, prestar um concurso para delegado. A gente está estudando para que a hora que aparecer a oportunidade, e essa oportunidade for boa, a gente abraçar ela. Marcelinho, eu vou te pedir um tempo. No próximo bloco nós vamos falar sobre a criminalidade, o índice de criminalidade em Foz do Iguaçu. Ok? Estamos aí. Vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o diretor do Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, Marcelinho Moura.
Foz do Iguaçu está em 5º lugar no Brasil em homicídios, como mostra aqui um levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça. Vou mostrar aqui. Marcelinho, eu gostaria que você, antes de passasse os índices da criminalidade em Foz do Iguaçu, você falasse um pouco sobre isso. Existe uma diferença que possa ser assim colocado para que a pessoa entenda? Foz do Iguaçu não parece ser tão violenta. Ela tem muitos homicídios. Você falou a questão certíssima. Você falou Foz do Iguaçu pode até ser a 5ª maior em número de homicídio para cada 100 mil habitantes. Isso eu concordo. Mas não é a cidade mais violenta. Ela não tem de violência nada. Por que não? É uma cidade... Foz do Iguaçu hoje, eu me lembro porque eu estou há 12 anos. Eu fui viciado em drogas por 8 anos. Tenho uma instituição desde 1994, há 14 anos. Hoje, de 3 anos para cá, eu atendia a 40 alunos mês. Hoje eu atendo 3, 4, por falta de estrutura de administrações. Vou te dizer uma coisa. Nós fizemos, eu estou fazendo, está aqui, ó, para que as pessoas saibam. Estou fazendo um levantamento de 2000, 2001 até 2007, o número de jovens, de adolescentes, de pessoas de jovens de 14 a 18 e de 19 a 25 anos que estão indo a óbito em Foz do Iguaçu. Heitor, é assustador. É assustador porque o envolvimento desses jovens, seja ele com o tráfico ou com o uso de droga, é muito grande. Se os nossos governantes, se esses que estão por vir agora, nesta nova eleição, não tratarem com responsabilidade os nossos jovens, a cada 10 homicídios em Foz do Iguaçu, 6 são menores de 25 anos. E quase numa totalidade eles estão o quê? Diretamente ligados à droga ou ao tráfico de droga. Então você pega Foz do Iguaçu, você pega Ponta Porã, você pega as fronteiras, que todas elas têm envolvimento com drogas, os índices de homicídios são grandes. Porque os jovens vão para a boca de fumo, eles roubam o pai, eles roubam a mãe, eles roubam o vizinho, eles perturbam que chegam a matar eles de raiva. Então, falta muito disso. Nós temos que agora, a partir deste ano, eu tenho, em todas as minhas entrevistas, eu falo isso. Nós temos algumas entidades, a grande parte delas estão fechadas. São entidades que poderiam estar trabalhando, minimizando esse sofrimento. Mas fechadas por quê? A falta de política pública, sabe? Eu me lembro da minha entidade, nós ganhávamos R$5.000 por mês da administração municipal, as outras entidades a mesma coisa. Mas vocês estão recebendo mais? Não, desde desta nova administração não recebemos mais nada. Por que foi cortado? Começaram a pedir papel. Você sabe, papel disso, papel daquilo, e eu tenho uma instituição de 12.300 metros quadrados, com 6 casas, piscina, quadra de vôlei, campo de futebol, que se você for lá, a hora que você tiver oportunidade, é uma das mais estruturadas dessa cidade. Mas, Marcelinho, e a lei de responsabilidade fiscal que está em cima dos prefeitos? Não, isso aí, eles inventam papel, vão lá, mandam um fiscal lá na minha entidade, tinha que pegar senha. Os fiscais pegavam senha, porque era tanto fiscal que ia lá. Aí eu falei, para, não precisa ajudar, não. Precisa aí, joguei a responsabilidade para a comunidade. A comunidade ajuda, hoje eu tenho 5, 3, 8 alunos, sabe? Mas não adianta, você não tem um corpo clínico, você não tem dinheiro para pagar um corpo clínico, você não tem... Então, voltando a esse assunto da criminalidade, tudo isso está envolvido. Eu tinha 45 alunos por mês lá, hoje eu tenho 5, quer dizer, tem 40 pequenos marginais na rua. Sim. Sabe, se eles estivessem numa instituição aprendendo a palavra de Deus, sendo acompanhado por um assistente social, estando lá, sendo acompanhado pelos meus obreiros, a sua família sendo acompanhada pelo pastor do seu bairro, porque o meu trabalho funcionava assim. Eu trabalhava o jovem dentro da minha entidade, e se o pai dele morasse no Morumbi, eu ia lá na igreja do Morumbi, levava a família, e aquele pastor ia tomar conta daquela família, para quê? Para quando o filho dela saísse, e dele saísse, ela ia saber o caminho que esse menininho, que esse pessoal tinha que tomar. Eu gostaria até de voltar a falar sobre esse assunto, e inclusive o índice de recuperação que você teve lá, mas antes eu gostaria que você passasse números agora, se possível, nós temos aqui, alguma coisa. Em Foz do Iguaçu, nós tivemos no final do ano, nós fechamos o final do ano com 294 homicídios em Foz do Iguaçu. Nós tivemos uma baixa
de 10% em relação ao ano passado em número de homicídio. Tá, 294 em 2007. Em 2006 nós tivemos 327. Então nós tivemos uma queda de quase 10%. Mas em relação ao ano de 2006, nós tivemos um aumento no número de adolescentes morrendo. Nós tivemos de 0 a 18 anos, que eu faço a nossa estatística, nós tivemos 76 adolescentes que foram a óbito. Sim. E de 19 a 25 anos, mais 86. Então, fazendo o cálculo, de 0 a 18 são 30%. E de 19 a 25, mais 35%, 32%. Então, nós chegamos ao número de 65%, a quase 65%, o número de adolescentes, de jovens, pessoas que estão começando. Porque um rapaz, eu tenho 40 anos, um rapaz de 25 anos está semifraudado. Inclusive de 14, 15 tem acontecido. Não, é um absurdo. Tenho visto aí. Então, eu não quero descarregar isso aqui, não é descarregar, não é a culpa do prefeito, não estou aqui eu dizendo culpa do prefeito, não, pelo contrário. Mas uma política pública, o que nós precisamos desses novos governantes ou deste próprio que está? Nós temos o maior transporte de droga que vem do Paraguai, uma conversa franca com o povo de lá. Nós precisamos de uma conversa franca com o povo daqui. Inclusive, muitos empresários são contra que a gente fique debatendo esse assunto sobre homicídios em Foz do Iguaçu. Mas nós não podemos jogar isso para baixo do tapete. Nós temos que colocar em discussão para tentar reduzir. Eu debato muito o número de homicídios, mas sempre fazendo o adolescente, sabe? Sim. Eu sempre friso, você já viu em várias entrevistas minhas, o meu problema é o adolescente. Não que os adultos a gente não sofra por isso, mas eles já têm as responsabilidades deles e já sabem o caminho que sabem tocar. E eu estou fazendo, junto com a cadeia pública, junto com o Dr. Márcio, nós estamos fazendo um levantamento dos anos de 2007, 2006 e 2005, quanto dessas pessoas que foram a óbito, vítimas de homicídio, tiveram passagem pela cadeia pública Laudemir Neves. E estamos chegando já, nós estamos em 2007, eles não estão nem na metade ainda, já temos um número de 40. Então, para você ver, todos estavam envolvidos direto ou indiretamente com a criminalidade. Esse início de ano, já teve muitas execuções? Não, nós tivemos os 15 primeiros dias foi corrido, nós chegamos... 2008. Nós chegamos em 15 dias a 12, mas hoje nós já estamos em 19, tranquilo, diminuiu. Nós tivemos aí 6 dias que não houve homicídio em Foz do Iguaçu, aí retornou a ter o outro a cada 2 dias, sabe? Mas deu uma segurada, graças a Deus. E aquele indivíduo que ele sofre uma tentativa de homicídio, mas ele não vai para o ML, vai para um hospital, ele permanece lá e depois vem a falecer. Ele é contabilizado? Entra? O hospital informa? Sim, nós que vamos buscar no hospital. O Instituto Médico Legal, toda pessoa que tem ferimento de projétil de arma de fogo, vai para o hospital, acaba indo a óbito no hospital, nós que somos responsáveis por esse corpo. Na sua opinião, o caminho, a gente debate muito isso, claro. Qual seria o caminho para reduzir esse índice de criminalidade? Isso eu sempre pergunto para as pessoas, porque cada um tem uma opinião e às vezes vão surgindo ideias diferentes. Heitor, é macro o negócio, é muito grande. Falta de emprego, falta de estruturação familiar, moradia, alimentação. Então, é um fator que é muito amplo. Sabe? O menino não tem um emprego, ele tem desejos, ele quer comprar um tênis, ele quer isso, ele quer aquilo, acaba entrando na criminalidade. Né? A família, ele vê o estado da mãezinha, do pai, sem emprego, sem uma casa, sem um lugar decente para morar, acaba entrando. Porque claro, a gente não pode... A gente tem que dizer que a grande parte desses jovens entram na criminalidade porque gostam mesmo, eles usam isso como desculpa, mas nós temos uma outra parte que não queria, que são pessoas de bem e que queriam estar bem, sabe? Então, o fator é muito amplo, sabe? Mas hoje, para Foz do Iguaçu, hoje, Heitor, hoje eu estou dizendo que nós não vamos conseguir construir 10 mil casas e gerar 40 mil empregos de uma hora para outra, certo? Isso é gradativamente. Mas enquanto não se resolve esse problema da moradia e do emprego, nós temos que fazer o quê? Uma política efetiva e rápida. O que é? Friso de novo, não porque eu tenho a instituição, não precisa nem ser a minha.
Pegue 2, 3, 4 instituições aí e comecem a abrir vagas, não dando aquela coisa de, você vem de manhã e vai embora à noite, que isso não funciona. Na minha cabeça não funciona. Desculpe aí os intelectuais na área de recuperação. Na minha não funciona. Você acha que tem que ficar internado? Tem que ficar lá e tem que ter um acompanhamento. Tem que ficar lá. Tem que ficar lá. E fazer um trabalho com ele, um trabalho digno, para que ele se sinta realmente um homem de verdade. Sim. Uma pessoa, alguém me ama, alguém está querendo que eu venha a voltar para o mundo real. Que tenha dignidade, principalmente. É isso que ele quer. Ele quer ser amado. Ele quer ser amado, que às vezes por isso que eu falo do trabalho com a família, às vezes ele não é amado em casa. Sim. Então você tem que trabalhar ele na tua instituição, dizer para ele que você ama ele e colocar na cabeça da família dele que ele é muito importante, que a família tem que amar ele. Marcelinho, mais um tempo que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o diretor do Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, Marcelinho Moura. Marcelinho, como você avalia as instituições policiais de Foz do Iguaçu diante desse âmbito da criminalidade aí que está... Eu fui um crítico das polícias, um crítico assim, dentro de mim. Mas hoje eu vivo isso no dia a dia. Eu estou numa delegacia, na sexta. Você está experimentando muito próximo. Fazem 3 anos que eu estou ali dentro e eu vou te dizer o seguinte, são guerreiros. Claro que em todas as instituições tem a sua banda podre, certo? Mas a polícia é guerreira. Eu vejo o trabalho da Guarda Municipal, eu vejo o trabalho do Dr. Márcio Amaro lá com o contingente que ele tem. Eu vejo o trabalho da Polícia Militar, um trabalho louvável. Esses são guerreiros, vão pra rua, enfrentam o bandido e vai pro tiro e mesmo assim, quando eles estão tirando alguém da criminalidade, às vezes tem que usar um pouquinho mais de violência, ainda algumas pessoas da comunidade dizem que a polícia usa de brutalidade, sabe? Hoje eu vivo isso, viu, Heitor, na íntegra, e eu tiro o chapéu para a polícia, para os bons policiais, e se não fosse esses bons policiais, eu acredito que nós estaríamos muito, mas muito pior do que estamos. E tem pessoas que falam de maneira pejorativa ainda que Foz do Iguaçu tem todo tipo de polícia aqui, todas as organizações policiais. As pessoas têm que entender o seguinte, que cada um na sua função. Nós não podemos usurpar as funções das instituições. A Polícia Federal veio para comandar a fronteira, onde se trata de assuntos internacionais. Nós temos a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Nós temos a Polícia Militar, que cuida de prender. A Polícia Civil, de fazer o flagrante. Nós temos a Guarda Municipal, hoje, que vem dando um grande auxílio às outras instituições do município, na área da marginalidade, que ela tem trazido aí uma grande porcentagem, né, dos crimes e das pessoas que são presas em flagrantes hoje em Foz do Iguaçu. Então, esta parceria, essa forma com que as polícias estão trabalhando hoje, eu estou lá há 3 anos, eu disse para você e retorno a dizer, eu tenho ficado assim, agraciado de ver como eles estão trabalhando, às vezes até sem ter o armamento adequado, as vestimentas adequadas, as proporções, os carros, os combustíveis, mas são guerreiros, viu, Heitor? Sim. Isso temos que tirar o chapéu para a nossa polícia. Vamos falar um pouco de política agora? Vamos. Você já foi um vereador muito cotado no PMDB. Sim. E hoje deve ser muito assediado também por outros partidos. Quais são suas intenções políticas para 2008? A gente nunca foge do círculo político, por eu estar ligado. Sempre estive, eu estou há 12 anos no PMDB. Nunca mudei de partido. Né? Não tenho essa de ficar... Quando a gente perde a eleição, a gente se amorta. Quando a gente ganha a eleição, a gente volta de novo. Mas sempre fazendo o nosso trabalho. Mas não pretende sair, então? Eu não tenho desejo. Esta próxima eleição, o número de 14, eu tenho desejo sim. Se aumentar o número de vereadores, se for para 21, como tem uma proposta de emenda constitucional, essa 333, fica uma eleição. Porque nós não podemos pensar numa eleição de forma de benesses financeiras e também de gastar.
Uma eleição com 14 é uma eleição que as pessoas têm que despender, às vezes, de recursos que a gente não tem. Eu não tenho patrocinadores hoje, eu não tenho recursos, então seria para mim muito difícil hoje encarar uma eleição com 14. Mas com 21, como o PMDB tem grandes candidatos e eu poderia estar entre os 6 ou 7, com 21 nós faríamos o mesmo que fizemos na eleição de 2000. 7 vereadores. Quantos votos você teve? Eu tive em 2000, eu tive 883 e entrei. Em 2004 eu tive 1.770 e fiquei fora. Então esse é o problema dos 15. Mas você não acredita que hoje você está mais popular ainda do que aquela época e conseguiria muito mais votos? Eu posso estar mais popular, mas voto é uma coisa conquistada, é o seu dia a dia. Claro que tem muitas pessoas que deturpam o voto. Tem muitas casas que você chega que as pessoas querem fazer a barganha do voto. E eu não estou preparado mais para isso. Se eu estiver preparado para a próxima eleição, e se for para 21, vai ser o voto da conquista, porque eu tenho provado, Heitor, no dia a dia, que eu sou capaz de fazer muita coisa, sabe? Eu tenho pego aí, como eu peguei quando fui líder do SAMES, sem experiência nenhuma, fui líder do SAMES, o SAMES nunca perdeu um projeto de lei, não é o SAMES não perdeu, a população de Foz sempre teve as benesses que foram necessárias para ajudar ela, nós sempre tentamos, dentro, articular da melhor forma possível, porque a população não perdesse. Fui vice-presidente da Câmara, não tivemos, eu e Vitoraço, tivemos as nossas contas aprovadas, sabe? Agora, 3 anos dentro do Instituto Médico Legal, fazendo um trabalho que outrora nunca ninguém pensou em fazer, dando dignidade às pessoas. Então, se isso contar e nós conseguirmos, e se for aumentar o número de vereadores, eu estarei aí pronto para um pleito eleitoral. Mas dentro desse discurso, em fazer, não e dar agora. Sim, você trabalhou tempo com o Vitoraço, trabalhou na Câmara. É lógico que a Câmara Municipal é um local onde acontecem muitas coisas, muitos problemas. Tem algum que marcou na época em que você estava lá como vereador, que você realmente, hoje você lembra com facilidade do fato? Dentro da Câmara nós tivemos muitos embates, eu era o líder, então eu embatia muito com o Chico Brasileiro, eu embatia muito com o Vitoraço, com o Edson Meson, com o próprio Adilson Rabelo, que foi nosso companheiro. Então eu tive momentos ali muito importantes, onde nós pudemos explicar e colocar, mas a coisa que me chocou mesmo foi aquele atentado, quando o vereador Adilson Rabelo, né, que deixou todo mundo, a cidade inteira fragilizada naquela época. Isso foi uma das coisas péssimas que me recordo até hoje. E que marcou muito. Que marcou muito. Mas nós tivemos muitas lutas boas, eu tive muitos projetos, eu tive coisas assim que trouxeram benefícios à cidade, a várias classes sociais. Isso me orgulhou muito em poder ter o meu nome. Um só, por exemplo. Um projeto de lei... um projeto de lei que eu fiz, eu me lembro como hoje, eu estava e fui para o cinema, estava na fila do cinema. Hoje, os alunos com carteiras de estudante, eles têm um desconto nos cinemas, bares e teatros de 50% para entrar. Sim. E eu estava conversando com um professor, né? E eu com a carteirinha, que eu estava começando a fazer faculdade na UDC. Fui lá e peguei 50%, ela me falou assim, vocês têm essa moleza, né? E eu estou assistindo o filme e falei, puxa, será que tem como eu fazer um projeto de lei para beneficiar os professores? Tem um projeto de lei meu hoje que o professor, com o seu olerite, mostrando seu último olerite na porta do cinema ou do teatro, do bar, ele tem um desconto de 50%. Mas se ele mostrar o olerite, vamos ver que ele ganha bem. O professor ganha bem. A carteirinha dele profissional, alguma coisa. Não, estou brincando. Sabe? Então, comprovando que ele realmente é professor. Então, esse é um dos projetos que também me lembro muito, sabe? Que eu fiz para os professores em Foz. Sim, agora dando uma de mãe de Ná, eu gostaria que você declinasse quem você acha que vai ser candidato a prefeito e quem você acha que vai ser prefeito. Olha, candidato a prefeito tem muito. Você viu na imprensa o Reni, candidato a prefeito. Você viu na imprensa o Dilton Vitoraço, candidato a prefeito. Paulo McDonald ainda não se pronunciou, mas deve ser ele o candidato a prefeito. Está esperando a indicação, alguma coisa assim. Eu vi no jornal, não sei se foi ontem ou hoje, o Budel é candidato a prefeito pelo PSDB. E por enquanto nós temos dentro do PMDB o SAMES, que foi o ex-prefeito e que perdeu por 4 mil votos, 4 mil e poucos votos, quase 5. Nós, PMDB, contra 18 partidos.
Eu acredito, eu particularmente, não por ser PMDBista, mas pelo que eu ando, sabe, pelo que eu sinto. Eu vou contar uma historinha para você de 2 minutos. O cara casa... Nós só temos 1 minuto e meio. O cara casa, tem uma mulher, ela lava, passa, ajuda ele chega em casa, ela tira o sapato, agrada ele, faz a jantinha. Aí ele fala, cansei dessa mulher, vou trocar ela por uma mais nova. Ou por uma mais inteligente, certo? Sim. Vai lá, essa mulher acorda tarde, não lava a roupa dele, não passa. De quem que ele lembra? Da velhinha que ele estava no passado. Exato. Então a gente está sentindo isso, que a população está lembrando do moleque. Mas vocês têm pesquisa, o PMDB tem uma pesquisa? Estamos trabalhando isso, estamos ali. Porque a oposição também tem, então está todo todos mundo... hoje estão todos trabalhando. Eu acredito que o pleito eleitoral começa mesmo agora depois do Carnaval, mas agora nós vamos trabalhar com mais coerência, com mais tranquilidade e com muito mais responsabilidade. Marcelinho, foi um prazer conversar com você. E prazer é todo meu. Venha outras vezes aqui. Eu estou aí à disposição, quero agradecer a oportunidade desde já. Nós estamos lá para tentar fazer a nossa parte. Claro que a gente não vai agradar a todos, mas pelo menos nós queremos fazer com que as pessoas se sintam bem num lugar que é tido como mal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.